Porque o conselho, muitas vezes nós precisamos filtrar ele diante daquilo que você está fazendo, se serve para a tua vida espiritual, é o que você deve fazer. Mas não vá. Eu costumo dizer que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Use isso aí. Qual é o exemplo? Um testemunho. Alguém que conhece e fala, nossa, mas fulano, irmão, está indo para a igreja, ele mudou. Esse é o testemunho. Agora, ir para a igreja para enganar não dá. Tem que ir para mostrar a sinceridade, a humildade, e a felicidade só vem com Jesus. E Zaqueu percebeu que ele precisava estar triste. Pastor, mas naquela época não tinha carro, as mesmas dificuldades que tinha naquela época para Zaqueu, tem para você hoje. Eu fui criado na roça. Parece que o pastor Fábio estava falando para mim da polenta. Irmãos, eu comi 42 dias polenta. E aí de reclamar. Porque ainda naquela época, por falta de conhecimento, é que nós deixamos de exercer a fé. E a minha mãe, finada mãe, era analfabeta. Meu finado pai estudou um pouquinho, mas Deus conhece o coração de cada um. Não é porque analfabeto não vai morar no céu, não. Que tem muitos letrados, muitas pessoas capacitadas, e Deus sabe qual é o final, se não haver mudança na vida dele. E minha mãe falava assim, se você não quer comer o fubá, come o milho cozido. Que diferença faz o milho cozido com o fubá? Então de manhã cedo, era, para quem gostava de coisa doce, ela fazia um suco de laranja, fazia tipo uma polenta, mas era com suco de laranja, porque afinal meu pai comprou um terreno, uma chácara à vista e falou assim, agora é comer o que tem. E tinha mesmo, tinha laranja, tinha milho, porque comprou naquela porteira fechada, com toda a colheita, com porco, com tudo. O cara foi embora. Então, fubá, tinha que andar 1 quilômetro, levar o saquinho nas costas para morrer fubá naquelas pedras. Entendeu? Então não tinha. E reclamasse. Não, a gente aprendeu a vencer na vida trabalhando, não é murmurando. É trabalhando, colocando de pé. E não é levantando 7 horas, não, era 5 horas da manhã. Podia giar, podia ter o que tiver que você tinha que ir. Afinal, meu pai só fazia. A palavra põe-te de pé. Pegou o código? Põe-te de pé. Então, irmãos, a vida hoje está muito fácil. Muito fácil. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas falam, pastor, o senhor está com 76 anos, vai fazer 77 com a saúde e não dá jeito de trabalhar. Estou pagando o preço disso aqui por trabalhar. Então, muitas provas na nossa vida vêm para provar que trabalho, dignidade não mata ninguém. O negócio é servir a Deus. Então, irmãos, não pense que ficar sentado com 25, 30 horas, ou não sei quanto a aposentar, debaixo de uma árvore, numa praça jogando baralho, você vai ter mais vida do que aquele que trabalha. Não.
Porque se você for olhar para a medicina, hoje eles dizem que você tem que fazer exercício, para que você tenha uma vida longa, para que você não tenha problema de coluna. Então, eles só não falam vai trabalhar, porque muitas vezes eles falam, você está chamando eu de vagabundo por tabela, mas talvez ele já tenha visto você jogando baralho numa praça, lá numa rodinha, levanta 7 horas, vai para lá e sai 7 horas, porque a mulher liga e fala, você não vai me jantar? Saia do comodismo, em frente, porque eu falo que a vida é dura para quem é mole. Então, irmãos, talvez vamos levar as coisas para o sério, vamos levar as coisas, para a fidelidade. E quando for trabalhar, quando você, Deus te permitir um emprego, valorize. Porque da mesma forma que Ele te deu, Ele te tira. Então, irmãos, servir a Deus não precisa de dinheiro. Renúncia, preguiça, compromisso, ação e se afastar dos maus caminhos e das más companhias. Porque diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Jesus sempre falou em palavras. E ele diz, aquele que tiver o Espírito Santo, ouça, porque o ensinamento é este. Então Zaqueu desceu, reconheceu, ele fez o que deveria ter feito, se arrependeu, reconheceu que ele tinha errado. E Jesus foi para a casa dele e ele disse, ouve, aqui diz assim, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, a casa de Zaqueu. Porque ainda que muitas vezes a família não entenda o que o pai e a mãe falam, mas a casa é o pai e a mãe. E se eu creio que Zaqueu passou a falar com a família. E aí, porque o Filho do Homem, quando ele diz Filho do Homem, é porque ele era criatura de Deus. Mas ele não tinha aceitado o Criador ainda. E o Criador chegou à casa dele e disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem? O Filho do Homem, Jesus veio. E o Filho do Homem também, Zaqueu. Houve um encontro marcado com Deus. E a salvação chegou na casa de Zaqueu. Por isso que eu digo que Deus veio para os doentes. Jesus veio para os doentes. Porque os que são só ficarão doentes se desviarem dos caminhos do Senhor. Então, que é nessa palavra ainda, irmãos, eu ainda disse e falo, eu não sou pregador eloquente, mas eu costumo a cumprir a palavra de Deus. Eu creio que Ele sempre está do meu lado. Ontem eu estava ouvindo, fui deitar, era 1h da manhã ou mais, ouvindo o pastor pregar. Porque nós precisamos também ouvir. Quem tem o Espírito Santo no início da palavra, ele já sabe que é um homem de Deus que está pregando. E ele contou um testemunho que eu chorei. Eu chorei, irmãos, porque as pessoas não conhecem o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Não sabem o que Deus pode fazer. Porque Ele também não permite que Ele entre na sua casa. Quando nós não pedimos, não sabemos o tamanho do que Deus pode fazer. Ele faz mais daquilo que nós estamos pedindo. Ele pode fazer, mas muitas vezes,
algum eles só dão a metade. Vou fazer um teste. E na medida que você é fiel com Deus, Ele vai ser fiel contigo também. Amém? Que Deus abençoe a todos, né? E que essa palavra, ainda que não seja eloquente, mas é o arroz e feijão fácil da gente saber se tem pouco sal lá ou muito sal, que eu gosto de pregar dessa forma. Amém? Amém. E agradeço o pastor Fábio. Foi pego de surpresa, mas para Deus não tem surpresa não. Você tem que estar preparado. Que não é eu que falo, é Ele. Deus abençoe.